Olá, gente! Hoje eu vou falar uma coisa sobre algo que me chamou muita atenção, tem me chamado muita atenção. Eu tenho observado muito nos canais que eu estou em busca de umas respostas, então eu pesquiso muito na internet, né? E aí o YouTube vai me mandando vídeo de canais e eu vou assistindo para eu chegar num denominador comum e entender umas coisas que eu gosto, como os 144 mil, o Apocalipse, que eu gosto muito desses assuntos, né? E aí eu vou em busca sobre as igrejas da Ásia, aquela coisa toda, e eu gosto de entender. Mas eu me deparei com várias pessoas observando uma coisa muito interessante, que é o seguinte: às vezes tem um irmão lá, que fala de determinado assunto, e ele entra nos assuntos tão difíceis, tão assim complexos, que eu fico pensando, meu Deus, só o Senhor mesmo para dar entendimento para essa pessoa entender isso e ainda ensinar, explicar tudo, né? Porque é muito difícil. E essa mesma pessoa, essas mesmas pessoas, às vezes com uma coisa tão simples, ele não entende. E aí ele menospreza, às vezes, o outro irmão que está falando sobre isso, porque diz, não é desse jeito não, porque Deus não está nisso e aquela coisa toda. Eu fico pensando, eu digo, mas como consegue entender um assunto tão difícil de explicar e o outro assunto que é tão fácil para ser compreendido, tão mais simples, não entende, não entra na mente dele, a ponto dele menosprezar. Não é só um não, vários que eu vejo, viu, que eu acompanho na internet. E um dia eu estava no meu quarto, né, nas minhas meditações com o Eterno, e me veio à mente a parábola dos talentos, né? Daqueles que cada pessoa recebeu um talento e enterrou, o outro granjeou e tal. E aquela parábola também, né, que foi muito interessante para mim, que eu nunca sabia do que se tratava, sobre os trabalhadores que aquele patrão contratava, que ele foi contratado acho que às 6 ou às 5 da manhã, outro às 9. Isso também abriu o meu entendimento para entender algo que acontece muito também na internet que eu vejo, tá? Mas também me veio à mente que a palavra do Eterno, ela é como um grande quebra-cabeça, né? E o Eterno foi pegando naquele quebra-cabeça peças e distribuindo, tá? Ao irmão João ele deu uma peça, ao irmão Pedro ele deu duas, três peças, e assim ele vai distribuindo. E no final, tudo faz parte do mesmo quebra-cabeça. São assuntos complexos, outros mais simples, mas tudo faz parte do mesmo quebra-cabeça. No final, tudo se junta e se completa, tá? Aí eu abri o meu entendimento sobre isso. Porque às vezes Deus dá o quebra-cabeça do irmão João, ele é complicado, é um assunto complicado. Mas por que ele tem tanto entendimento? Porque o Eterno lhe deu, tá? Ele não entende o outro que é mais simples, porque o Eterno não deu para ele aquela peça, não pertence a ele. Então, quando você, meu irmão, eu aprendi muito com isso. Quando você vê uma pessoa falando de certo assunto, às vezes é um assunto que você tem muita inteligência para entender, e aí você fala lindamente sobre aquilo, todo mundo entende, e às vezes você menospreza um assunto do outro, tá? Não faça isso não, tá bom? De repente, o outro irmão, ele tá certo. Você só não recebeu aquela peça, porque o Eterno não lhe deu, tá? E eu achei muito interessante isso, porque é assim mesmo. Porque são assuntos, às vezes, que fogem do entendimento humano. E às vezes são pessoas tão jovens, eu vejo pessoas jovens, né? Porque tem aquele pastor que viveu a vida toda, tem os seus 50 anos de ministério e fez muita teologia, e às vezes é uma pessoa tão jovem que consegue entender de assuntos tão complexos. E para ele é fácil, e ele fala, e às vezes o pastorzão que não recebeu a peça menospreza lá, às vezes até pela idade do garoto, né? E não tá certo. Então eu aprendi o seguinte: toda vez que eu entro para fazer as minhas pesquisas na internet, se é aquele assunto que eu vejo num vídeo que eu acho que não tem nada a ver, eu fico calada, tá? E vou passando para os outros. Eu não menosprezo,
Eu não chamo aquele irmão, aquela irmã de falso profeta por causa daquele assunto que eu não concordo. Um exemplo que eu vou dar para você é o Romilson Ferreira. Eu tive uns estudos aí para entender sobre a igreja de Filadélfia e os 144 mil, e foi muito importante alguns vídeos dele. Hoje eu já não vejo tanto. Outro também é acho que é Maurício Monteiro, Fernando Monteiro. Eu gostei muito do canal dele. Se você, deixa eu olhar aqui para ver. Romilson Ferreira, bom, acho que eu não anotei o nome dele. Mas tem pessoas que se entrar no canal desse moço, desse Maurício Monteiro, vai ver lá uns vídeos, vai dizer, mas que loucura, que bobagem. E não é não, não é não. E tem assuntos que eu vejo e eu digo, bom, não sei, então eu vou ficar quieta. Mas existem assuntos ali que foram muito importantes para mim e que abriu o meu entendimento e que eu consegui entender muita coisa. Então é importante para a gente ter a mente aberta, né, para ouvir as coisas, reter o que é bom, como ensinou o apóstolo Paulo, e não sair só porque eu não entendi aquele assunto, eu não concordo com o irmão, eu saí chamando ele de falso profeta, né, e desprezar tudo aquilo que ele fala, porque no meio daquilo tudo que ele fala tem muitas verdades. E algumas coisas que pode fugir, que a gente não entende, é só algo que não faz parte do quebra-cabeça, da parte do quebra-cabeça que o Eterno lhe deu, tá? Então eu aprendi isso e isso foi muito bom para mim. Eu vou falar agora para frente sobre uns vídeos do que eu cheguei da conclusão através de vários canais e foi muito importante para mim. Mas eu passei muito tempo remoendo esse assunto sem entender. Por que que isso acontece? Como que alguém pode ser tão sábio em um assunto tão complexo, tão difícil de ser compreendido? Aí tem uma coisa tão fácil, tão simples, que até uma pessoa que sabe pouco, que aprendeu pouco na escola como eu, consegue entender, e essa pessoa tão sábia não entende e chega a menosprezar, porque não faz parte. Às vezes é orgulho mesmo, viu? Eu me deparei com um certo irmão aí muito orgulhoso. Eu fui ter aulas com ele de Torá e alguém tinha enviado um vídeo para ele falando sobre o nome do filho do Criador e ele me tratou com muito desprezo e ele ficava o tempo todo na aula querendo mostrar todo o seu conhecimento e toda a minha ignorância. Eu fiquei muito triste por isso, né? E ele até fez assim, com o vídeo, com muito desprezo. Depois eu percebi no final, pelo que ele me falou, que ele só estava achando o seguinte: ele foi pastor mais de 30 anos na igreja evangélica, ele estudou 4 anos com o Rabinato de Israel. Por que que o Eterno mostraria em visão, falaria algo sobre o nome do filho dele e não falaria para ele? Foi isso que ficou claro, né? Então ele só desprezou, comparando ali a sabedoria dele, a inteligência dele com a minha ignorância, né? Eu fiquei triste, mas depois no final ficou tudo bem. Ele olhou para mim assim e disse: olha, irmã, o meu ministério é ensinar, tá? Foi isso que Deus me deu. E se Deus mostrou isso aí para você, e aí falou do assunto que se tratava no vídeo, você tem que falar mesmo. Eu digo, ah, é? É mesmo? Para você ver como é que é. Às vezes é só o orgulho mesmo. Mas muitas das vezes é só porque ele não tem um quebra-cabeça e não entende a peça do quebra-cabeça dele. Não faz parte do quebra-cabeça. O Eterno não lhe deu. É só isso. Então, se você quiser aprender, até você que é evangélico, eu sei, eu vim do cristianismo, e a gente fica assim, ó, né? Não entende nada, a gente vai repetindo aquelas coisas que todo mundo repete igual, e muitas das vezes a gente não para nem para analisar, não sabe o que é que a gente está repetindo, está falando, só repete porque ouviu os outros falar. Então você presta atenção, tenha sua mente aberta, não tenha medo de ouvir as pessoas, não tenha medo de pensar, tá? Você não está pecando porque está pensando, questione tudo que você ouve, mas ouve com carinho, ouve com humildade, absorva aquilo que é bom e o que não for bom você descarta, tá? Eu ouço até ocultistas, eu ouço Pai de Santo, eu ouço todo mundo, tá? E absorvo sempre o que é bom, sempre o que é bom, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, obrigada aí a você que assistiu e até o próximo vídeo, se Deus quiser.